Abra sua Bíblia comigo em Salmos, Salmo de número 40, livro de Salmos, Salmo de número 40. Todos chegaram? Amém? Um salmo davídico, onde o salmista, inspirado pelo Senhor, no seu cântico, ele diz assim, versículo 1: Coloquei toda minha esperança em quem, irmãos? No Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo grande privilégio de chegarmos a esse lugar, Senhor, e nos submetermos à Tua palavra. A nossa mente estará aberta, nosso coração receptível, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Ó Deus, que sejamos vencidos, alcançados e transformados pelo poder das Santas Escrituras nessa noite. Que todo pensamento contrário à Tua palavra seja levado cativo, ó Deus, e vencido pelo Senhor, em nome do Teu Filho amado e querido Jesus. Que as preocupações do dia, da semana, não nos roubem, Senhor, o privilégio de estarmos com os nossos olhos atentos àquilo que o Senhor tem a ministrar a cada um de nós. Pois a voz do homem, Senhor, ela simplesmente tem a capacidade de chegar aos ouvidos, mas a Tua voz, ela é capaz de penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser e provocar mudanças em nós e entre nós. Que essa palavra, uma vez plantada em cada solo fértil, em cada coração, ela possa crescer, germinar e dar bons frutos, frutos para a glória do Teu santo nome. É o que nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Na versão Almeida atualizada, diferente da qual nós estamos acostumados, a usar na igreja, ao mesmo contexto, mas de uma forma diferente, o salmista ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma das palavras mais difíceis, irmãos, para a realidade do tempo que se diz hoje, a qual nós estamos inseridos, uma das palavras mais difíceis para a realidade dos nossos dias é essa palavra chamada espera. Esperar. Existem diversas situações que desafiam a nossa tolerância quanto à angústia de esperar. Quantos de nós, talvez aqui nessa noite, tivemos que esperar, talvez em um compromisso que foi marcado? Quantos de nós talvez tivemos que esperar o resultado de um exame que realizamos? Quantos de nós talvez tivemos que esperar ou estamos esperando uma resposta, talvez a uma entrevista de emprego que foi realizada? Quantos de nós talvez até mesmo precisamos esperar a resposta de alguém pelo WhatsApp, quando os risquinhos ficam azuis, e a gente fica naquela ansiedade esperando que a outra pessoa responda, mas a gente não vê a resposta. Mas o grande questionamento nessa noite, o grande dilema é o inverso. E quando Deus nos deixa esperando? Como agir? E quando é Deus
que nos faz esperar, o que nós podemos dizer? Quando Deus talvez parece demorar em determinadas demandas e situações das nossas vidas. Quando Deus talvez parece tardio em fazer alguma coisa ao seu favor e ao meu favor. Aquela oração que talvez feita com muito fervor, mas até o momento não foi respondida. Quando nós talvez imaginamos ou pensamos ou idealizamos que Deus ele está atrasado ou simplesmente se encontra indiferente àquilo que temos vivido ou passado. Como a gente pode compreender que de fato Deus esteja no controle de tudo, de toda situação, que Ele se importa conosco, quando na verdade nós imaginamos que Ele não faça sentido a todas essas coisas? Como a gente pode encontrar respostas para todos esses questionamentos, a qual eu e você nos fazemos diuturnamente? Há uma palavra citada pelo profeta que responde um pouco a essas indagações, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Essa palavra está em Jeremias, capítulo 29. Vamos dar um pulinho lá. Você está em Salmos, passe alguns livros aí à direita, na sua Bíblia. Logo em seguida, Isaías, você vai encontrar o livro de Jeremias. Jeremias, em seu capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Deus, falando através da vida desse homem, diz: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o... Vamos ler novamente? Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Aqui nós começamos a compreender respostas para muitos dos nossos questionamentos. Aqui nós começamos a adentrar por um terreno onde encontramos muitas das vezes respostas para todas as nossas indagações. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja nessa noite, neste lugar, talvez passando por algo em sua vida, na qual eu não sei, na qual o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, não sabe. E quantos de nós talvez somos permeados por esses pensamentos, por essas indagações? Quantos de nós, por vezes, não nos permitimos fazer essas indagações e questionamentos através acerca do agir de Deus, do seu poder, das suas respostas, do seu mover sobre essa situação? Tais como: por que Deus não fala comigo? Quantos de nós já não repetimos essa frase? Por que o Senhor não enxerga tudo o que eu estou vivendo? Por que Deus não se manifesta a mim? Por que Deus não fala comigo em meio a essa situação? Em meio a esse sofrimento? Em meio a essa dor ou a essa angústia? Será que Deus está indiferente? Essas são as indagações que por vezes, irmãos, nos permitimos fazer devido às circunstâncias.
Quantos de nós já não imaginou, talvez, que será que Deus existe mesmo? Será que Deus existe de fato, ou o cristianismo é apenas mais uma tentativa de explicar aquilo que é inexplicável? Essas são questões, irmãos, indagações que surgem a cada um de nós em determinados momentos e circunstâncias da nossa vida. E não por falta de oração. Talvez você diga, bem, eu oro, e muito, mas parece que a minha oração até então não é respondida. Parece gritos vazios. Talvez tenhamos a sensação de que ao orarmos, ela bate no teto e volta. Quantos, em determinadas situações em sua vida, já clamaram ao Senhor, já suplicaram, mas no entanto a única resposta que receberam foi o silêncio de Deus. Em meio a tudo isso, o único pensamento que nos vem à mente é o seguinte: onde está Deus? Por que Ele não me responde? Será mesmo que Deus se importa comigo? Por que Deus tem permitido tudo isso na minha vida? Talvez esse seja o seu dilema nessa noite, o meu dilema. Talvez estejamos inundados por essas indagações. Realizando a leitura de um livro, certa vez um teólogo, ele disse algo interessantíssimo. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Em uma das frases desse livro, o teólogo diz o seguinte: a Bíblia, em muitos aspectos, é um manual de como lidar com a ausência de Deus. Repito, a Bíblia, em muitos aspectos, é um manual de como lidar com a ausência de Deus. Confesso aos irmãos que eu nunca tinha enxergado por esse prisma. Nunca tinha parado para pensar nisso que foi falado. Mas quando nós recorremos à palavra de Deus, nós vamos encontrar Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, se relacionando com o seu povo. Nós vamos observar que desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, Deus mantinha um relacionamento com a sua criatura. O homem, ele tinha um relacionamento visível com o Criador, até que surge o pecado. Mas observe na sua Bíblia, Deus continua presente mesmo em meio ao pecado. Mas agora o homem, a criatura feita à imagem e semelhança de Deus, já não mais tem aquela presença visível do seu Criador. E por vezes a gente fica querendo entender e compreender o porquê Deus não se relaciona conosco, porque Ele não nos responde em meio a certas situações. Mas ao realizarmos a leitura das Santas Escrituras, ao estarmos com os nossos olhos voltados àquilo que está escrito, a esse manual, nós vamos ver claramente, irmãos, que Deus fala ao seu povo. Vamos voltar um pouquinho na história, pense comigo nessa noite. Quando o povo de Deus está sendo conduzido até a terra prometida,
O que nós vemos ali? Vemos o agir desse Senhor, Criador de tudo e de todos. Nós vemos ali quando o povo está sendo conduzido à terra prometida, de forma clara, direta, aparente, através de uma nuvem. Se você ler a palavra, você vai verificar isso. Deus falava àquele povo, mostrando o caminho, mostrando a direção. Antigamente, todo sacerdote na época, ele possuía em seu peito pedras em placas, chamadas de Turim e Tumim, e o brilho dessas pedras indicavam a resposta de Deus sobre determinadas situações e questionamentos ao povo de Deus. E com tudo isso, nós podemos nos fazer a seguinte pergunta nessa noite: será que a clara palavra de Deus aumentou a probabilidade de obediência? Quando nós nos voltamos às Santas Escrituras, nós podemos nos perguntar isso. Será que a clara palavra do Senhor, então, aumentou a probabilidade de obediência? Se nós fôssemos, talvez, ao Deuteronômio, se você puder abrir comigo lá, em Deuteronômio, capítulo 1, no verso 42. Para a gente compreender o contexto aqui, ter um pano de fundo, o que está acontecendo aqui nesse momento é que o povo está diante dos amonitas, e aqui surge um questionamento, surge uma dúvida, uma indagação. O povo se pergunta: bem, vamos ou não para a peleja? Vamos ou não para a batalha? O povo então se chega a Deus e pergunta: Senhor, nós vamos subir ou não para guerrear? E olha o que diz o versículo 42, acompanhe comigo. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa noite: há uma clara orientação aqui de Deus, sim ou não? Sim. Deus está dizendo em meio à indagação desse povo: olha, não subam, porque eu não vou estar presente com vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Vemos aqui uma clara orientação e resposta de Deus a essa situação. Mas olha o que diz a continuidade do versículo. Versículo 43 diz: eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Versículo 44. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. E o que nós observamos em meio a isso, irmãos? O fato de Deus falar ao povo o que deveria ser feito, e a atitude desse mesmo povo para com aquilo que Deus fala, começa a indicar para mim e para você nessa noite alguma direção. Começa a nos mostrar um caminho. Voltando um pouquinho mais na palavra de Deus, certa ocasião Deus diz para Adão e Eva: não comam do fruto. Não é isso que diz? Olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que eles fazem? Comem.
Certa vez e certa ocasião, Deus fala para Moisés conversar com a rocha, porque dela sairia água. Mas Moisés resolve bater na rocha com seu cajado. Certa vez Deus fala para o rei Saul: extermine esse povo, não poupe ninguém, não poupe nada, não pegue nada, extermine a todo o povo. Mas o rei Saul resolve então separar algumas coisinhas. E com isso, irmãos, a gente começa a encontrar respostas para as nossas indagações. O que nós vemos diante disso tudo é que o problema não está em Deus falar, mas está no ser humano em não ouvir o que Deus está falando. E com isso a gente começa a se perguntar: bem, mas por que lutar com um dilema de escolhas conflitantes quando Deus já havia solucionado o dilema? Por que dar um passo de fé quando Deus já havia garantido o resultado? Por que buscar Deus se Ele já havia revelado tudo de forma tão clara? E o que nós observamos aqui, nesse contexto, é que a orientação clara de Deus a esse povo tornara cada escolha uma questão de obediência e não de fé. O povo foi tão mal aqui nesse aspecto que Deus ele tem que começar tudo de novo com outra geração. O que nós observamos, irmãos, é que Deus ele fala claramente. Mas o grande problema não está em Deus falar, e sim no seu povo ouvi-lo. Ter a sensibilidade aos ouvidos e compreender o que ele está falando. Quantos são pais aqui? Eu também sou pai. Minha filhinha tem 4 anos. É como numa relação de pai e filho. Digamos que daqui a alguns anos, o seu filho, talvez pequeno, como a minha filha também pequena, eles cresçam, se desenvolvam, se tornam adultos, começam a ter a capacidade de compreensão das coisas, se casam, e aí nos ligam a todo momento perguntando assim: pai, mãe, o que eu como hoje, no domingo? Lasanha ou estrogonofe? Ou se nós, adultos, formados, criados, ligássemos também para os nossos pais e perguntássemos a ele qual decisão teremos que tomar em determinadas circunstâncias das nossas vidas. Os irmãos conseguem perceber essa relação? Essa relação, ela se torna um quanto infantil. É diferente se os nossos filhos, ao atingirem a maioridade, a capacidade de compreensão das coisas, eles nos ligassem e dissessem assim: pai, mãe, olha, hoje eu tive uma decisão difícil para ser tomada, mas baseado nos ensinamentos do Senhor e da Senhora, aplicando os princípios e valores que obtive em minha casa, que aprendi, eu tenho a certeza que fiz a escolha certa. O que nós percebemos aqui? Uma diferença nessa relação. Vemos um crescimento, um amadurecimento. E com a nossa relação com Deus, irmão,
no tocante à nossa relação com esse Senhor, não é diferente. Muitas das vezes nós temos um relacionamento com esse Senhor de forma a qual os nossos filhos têm conosco. Uma relação infantil. Senhor, caso com fulano ou caso com Beltrano? Senhor, olha, eu quero comprar uma casa ou compro um apartamento? Senhor, olha, eu quero comprar um Fiat ou Volkswagen? São decisões que nós devemos tomar. Ao invés de dizermos, Senhor, baseado nos princípios e valores estabelecidos na Tua palavra, eu acredito que vou tomar a decisão correta. A gente precisa, irmãos, estar em sintonia com a palavra de Deus. A gente precisa aplicar os princípios e valores estabelecidos e contidos nesta palavra. Pois sem sombra de dúvidas, nós vemos que Deus, Ele fala. Ele fala. A questão é, será que nós temos a sensibilidade para ouvir o que está sendo dito? No livro de Hebreus, nós vemos que Deus, Ele escolheu diversas maneiras para falar com o povo em tempos diferentes. Deus, Ele fala através dos profetas. Deus, Ele fala através de Cristo. Se nós formos a Hebreus, se você puder ir comigo, Hebreus capítulo 1, rapidamente. Vamos dar um pulinho lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. Diz assim, versículo 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Veja o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Deus fala. Falou aqui de diversas maneiras, em tempos diferentes. Para os antepassados, usou aos profetas. E no tempo presente, usou Cristo. E Deus continua falando até hoje, irmãos, através da sua palavra. O grande dilema e o grande problema é que muitas das vezes nós queremos que Deus fale conosco de forma extraordinária, de forma milagrosa, esquecendo que Ele já falou e continua falando. Esses dias eu estava no Facebook e eu vi uma imagem muito legal. Tinha um homem ajoelhado chorando assim, falando: Senhor, fala comigo. E do meio do céu, assim, da nuvem, sai uma mão com uma Bíblia assim, em direção a ele. Uma figura ilustrativa, mas que fala muito a cada um de nós. Talvez nós chegamos a esse lugar domingo após domingo, quarta após quarta, sexta, quinta, estamos ali envolvidos com as coisas de Deus,
E a gente espera com que Ele fale conosco de forma extraordinária, de forma miraculosa. E quando em meio às circunstâncias não obtemos a resposta, então começamos a nos indagar o porquê Ele não nos responde. Mas a questão é, Deus fala ao seu povo. Deus fala conosco, irmãos, através dessa palavra. É através dessa palavra que nós vamos encontrar respostas para todos esses questionamentos que temos. É através dessa mesma palavra que nós vamos encontrar respostas para todas as nossas perguntas, para todas essas situações a qual nós vivemos. E mesmo assim, talvez você diga nessa noite, sim, irmão, mas por que Deus não aparece então? Vamos voltar um pouquinho à história do povo de Israel. Quando Deus está conduzindo esse mesmo povo a Canaã, nós vemos que para a saída do Egito, Deus envia as pragas. Em seguida, esse mesmo povo, na sua peregrinação, se depara diante de um grande mar. E não só isso, vinham os inimigos atrás. E Deus diz para eles: Moisés, diga ao povo que marche. Mas, Senhor, o mar está fechado. Como é que a gente vai marchar? É como se Deus estivesse dizendo a Moisés: Moisés, não está na hora de clamar a mim. O que você tem em suas mãos? Ah, eu tenho um cajado. Então utiliza o que você tem. Marchar compete a vocês. Abrir o mar é comigo. Diga ao povo que marche. Em 3 dias no deserto caminhando, nós vemos também o acontecimento das águas de Mara, as águas amargas que se tornam doce. Mais à frente nós vamos ver o episódio das águas em Refidim. Esse mesmo povo está caminhando, murmurando, diga-se de passagem, e esse povo está com fome, eles não têm o que comer, e de repente, surge do céu algo chamado maná, para sustentar esse povo. Esse Senhor se manifesta no Monte Sinai, a Moisés, e enquanto o seu servo está lá no pico do monte, e esse povo está ali embaixo, vendo aquele monte chacoalhando, trepidando, o que este mesmo povo faz? Constrói um bezerro de ouro para adorar. O que a gente precisa entender nessa noite, irmãos, mediante a tudo isso, é que os israelitas são uma grande demonstração de que os sinais podem nos tornar viciados apenas em sinais e não em Deus. O que nós podemos compreender através da palavra é que Deus, Ele age de acordo com o tempo que Ele criou. Esse tempo ao qual nós temos é nosso tempo, não o tempo de Deus. Deus fornece sinais, maravilhas, prodígios em abundância, e a fé deste mesmo povo se torna uma fé preguiçosa.
Talvez a pergunta que surja nessa noite seria a seguinte: mas por que, irmão, nos dias de hoje não vemos a operação de Deus em sinais e maravilhas e prodígios como no passado? Talvez seja porque Deus queira ensinar alguma coisa ao seu povo. Talvez Deus queira demonstrar a esse mesmo povo que o maior milagre seja Ele, e não aquilo que vemos. Talvez esse Deus esteja aplicando uma lição a este povo, de que Ele age no seu tempo e conforme a vontade dEle. E nós temos que compreender que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Voltando um pouco no tempo, me ajudem a pensar nessa noite, irmãos. Quantos milagres nós vemos do Antigo ao Novo Testamento? Muitos, inúmeros. Nós vemos o dilúvio, o grande livramento. Nós vemos lá os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Nós vemos machado flutuar, né? Me ajuda aí, falem mais aí, vamos lá. Jumento. As muralhas de Jericó ruindo através de o quê? De grito. Um corvo alimentando um profeta em meio a um tempo difícil em Israel. O azeite da viúva, muito bom. Vemos o grande livramento na fornalha de fogo, na cova dos leões. Vamos lá, pessoal, me ajuda? Vamos encontrar vários. O retrocesso do sol. E entre tantos e tantos outros. Mas tudo isso só é feito porque Deus age de acordo com o tempo que Ele criou. Talvez eu e você, irmãos, não tenhamos visto algo miraculoso, algo extraordinário sobre as nossas vidas. Mas abrindo um pouco a nossa visão, aumentando o leque da nossa visão, como, irmãos, não percebermos o agir de Deus sobre a nossa existência, sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada? Quem lembra de José? Um sonhador, um homem que pagou o preço por ter falado do seu sonho. Com isso ele é odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, nós conhecemos a história, e ele passa uma das piores experiências na vida de um ser humano. Ele é vendido, é levado à casa de Potifar como escravo. Tem aquele episódio com a mulher de Potifar, ele vai preso. Eu pergunto a você, que milagre Deus fez na vida desse homem? Nenhum. Mas observe o agir de Deus na vida desse homem, ao ponto dele mesmo dizer: vocês fizeram tudo, de mal, mas Deus foi capaz de tornar o mal em bem. Observe a poderosa mão do Senhor conduzindo a vida e a trajetória desse homem. Um outro exemplo, Jó.
Meu Deus do céu, que situação, que sofrimento, que angústia. Ao ponto das suas chagas ele ter que raspar com um caco de telhas, exalando um péssimo cheiro, de nem os seus filhos ficarem perto. Aliás, ele ajuda a carregar 10 caixões, ao ponto da sua mulher dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus restitui tudo em dobro na vida desse homem. Mas eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa noite: o que acontece de sobrenatural na vida de Jó? Qual é o milagre que podemos ver nisso? O que de tão extraordinário acontece na vida desse homem? Nada. Mas o que nós vemos? Vemos o agir de Deus em toda a trajetória da vida dele. Ademais, é Deus que começa a história com o inimigo. Ao contrário do que muitos dizem: ah, isso é prova, é o diabo. Deus diz a Satanás: tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Não vemos nenhum milagre. Não observamos e não enxergamos nada de sobrenatural. Mas em todos os momentos, vemos Deus agindo sobre a vida dele. Ao ponto desse mesmo homem dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Por vezes, irmãos, nós somos assim. Somos tendenciosos para que algo sobrenatural de Deus aconteça em nossas vidas. Por vezes nós somos tendenciosos a esperar que o extraordinário aconteça sobre cada um de nós. Me desculpe se vou decepcionar você nessa noite, mas eu gostaria de dizer aos irmãos: pode ser que em meio a essa circunstância, a qual eu e você estejamos passando, pode ser que Deus não faça cair fogo dos céus, pode ser que Deus não abra o mar, mas ampliando a nossa visão, como não perceber a poderosa mão de Deus nos guiando em todos esses momentos? Incentivo a você a ampliar a sua visão nessa noite. E como não ver Deus, irmãos, em toda a trajetória da nossa existência? Por quê, Diácono Adolfo? Porque é uma palavra contida nas Escrituras que é muito fácil falar, mas é difícil compreendê-la e agir através da sua orientação. Abra comigo Romanos capítulo 8.
Romanos, capítulo 8. Versículo 28, perdão. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se perguntássemos a Paulo nessa noite: Paulo, Deus age em quê? Paulo ia nos responder: não em algumas coisas, mas em todas as coisas. Ele está agindo, irmãos. Ele está agindo. Mesmo embora nós não estejamos vendo. Talvez estejamos diante de um grande mar, e o mar talvez se encontrava como para o povo, fechado. Mas a certeza que tem que haver em nosso coração é que mesmo que o mar não se abra, irmãos, Deus é poderoso o suficiente para segurar em nossas mãos e nos fazer andar sobre as águas. Não foi assim com Pedro? Eles estão lá no barco e de repente eles avistam um grande fantasma, algo sobrenatural, e eles ficam com medo, aterrorizados, apavorados. E Jesus diz: opa, calma aí, estão com medo de quê? Sou eu. Ah, não é possível. E Pedro: se é o Senhor, então permita com que eu vá. Imagina os discípulos lá, né, no barco apostando: eu aposto 10 denários, ele não dá 2 passos ali que ele afunda. E ele se levanta, e ele caminha em direção ao Senhor. Podem falar o que for, mas foi o único que teve a atitude, que confiou na palavra de Jesus. Mas, por ficar com medo, pelo vento forte, ele afunda. E Jesus estende as suas mãos, o levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabemos que Deus age, sim. Deus age em quê? Em todas as coisas. Para quê, Paulo? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A certeza que deve permear o nosso coração nessa noite, irmãos, é que embora nós não estejamos vendo nada de sobrenatural, nada de extraordinário, não estamos vendo o fogo do céu ou o mar se abrir, mas olhe para a sua vida, amplie a sua visão nessa noite, meu querido irmão e minha querida irmã. Como não perceber o cuidado de Deus? Como não ver a poderosa mão de Deus em toda a trajetória da nossa existência? Ele está agindo, meu irmão. Confie no Senhor. Ele é fiel. Talvez nós falamos muito sobre isso. Todas as coisas cooperam. Mas isso inclui a nossa diversidade. Isso inclui as circunstâncias que estamos vivendo e passando. Mas a certeza que deve haver em nosso coração é: eu tenho a convicção de que Ele está agindo em meio a essa adversidade. Deus nos abençoe nessa noite. Que a graça do Senhor, ela seja suficiente a cada um de nós. E que mesmo em meio às circunstâncias a qual estamos inseridos, possamos confiar plenamente
em saber que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia.